Olá, muito boa noite. Quero inicialmente agradecer o convite, cumprimentar toda a coordenação do evento, parabenizar pelo evento e dizer que estou muito feliz em poder estar aqui compartilhando e conversando sobre um tema que eu gosto muito e que tem uma aproximação muito forte entre a educação física e a nutrição, que é a hipertrofia muscular. Obviamente que eu vou falar aqui hoje da hipertrofia muscular induzida pelo treinamento físico, em particular o treinamento de força, mas nós sabemos que a hipertrofia também ela pode ser induzida por outros mecanismos, incluindo drogas, mas não só, outros anabólicos. A própria nutrição isoladamente produz aumento na massa muscular, embora com frequência não só dela. Rapidamente me apresentando, meu nome é Wellington Luns, estou na Universidade Federal do Espírito Santo, há aproximadamente quase 13 anos, e vamos seguir agora por aproximadamente uns 40 minutos, depois do intervalo, e na sequência a gente volta para concluir o raciocínio. Então vamos seguir. Bom, antes de qualquer coisa, eu quero compartilhar com vocês um canal no YouTube que leva o meu próprio nome, em que eu iniciei logo nos primeiros meses dessa pandemia e que hoje já tem aproximadamente 130 vídeos lá. Por exemplo, eu tenho uma playlist aqui só de treinamento de força que hoje está com 39 vídeos, umas de musculação com 25 e tem outras que não estão aqui. Então, para quem tiver interesse em se aprofundar mais sobre o treinamento de força, sobre a musculação e outras coisas relacionadas ao treinamento e à própria fisiologia do exercício, fica o convite para conhecer o canal. O que a gente vai falar hoje, em virtude do tempo, é um pequeno fragmento de conhecimento disso tudo aqui. E agora sim, vamos começar. Como o tema é hipertrofia, é razoável que a gente comece pelo conceito. Então, hipertrofia vem de hyper, que é excesso, e trophy, que é uma palavra do grego, que significa exatamente nutrição ou crescimento. Hipertrofia, nós podemos considerá-la como aumento do tamanho do músculo ou do miócito, se eu estiver medindo algo no miócito, tanto no sentido radial quanto longitudinal. Embora eu estou dando esse conceito aqui que parece bem simples, aliás, é bem simples, mas até hoje nós não temos na ciência do treinamento de força um conceito universal para hipertrofia. Há, aliás, bastante confusão. Há quem defina hipertrofia como aumento do volume do músculo. Há quem defina como aumento do volume, mas induzido pelo aumento da massa. Há quem dê causa a essa hipertrofia, por exemplo, aumento do volume que seja induzido por aumento de miofilamentos ou miofibrilas, ou de tecido contrátil, e por aí vai. Então, nós temos algumas complicações em relação à hipertrofia. Eu vou, para facilitar, chamar de aumento do tamanho do músculo e ou do miócito, o que não resolve. Vou mostrar para vocês rapidamente o porquê dessa complicação. Repare que quando a gente fala em medida, por exemplo, no caso do músculo, nós podemos ter uma medida em 3 dimensões, que seria o volume, embora eu estou colocando um cubo aqui, mas obviamente nem a célula e nem o músculo tem esse formato. Mas veja então que o volume tem exatamente 3 dimensões, a área com 2 dimensões e uma medida de espessura, que seria de 1 dimensão. E todas essas medidas são usadas frequentemente nas ciências do treinamento de força para medir músculo e miócito. E essas medidas aqui não costumam se correlacionar tão fortemente assim. E daí surge um problema. Se eu falo que a hipertrofia é aumento do volume, quando eu mensuro área e espessura, a coisa complica. Se eu falo que é aumento da espessura, que está relacionada ao tamanho, eu tenho um outro problema que eu não consigo ver o que está acontecendo para lá.
E essas medidas ainda são em músculos e miócitos, e quando se faz correlação entre hipertrofia no miócito com hipertrofia do músculo, não se encontra tão boa correlação assim. Há ainda quem considere a massa, às vezes só a massa, aumento da massa, como hipertrofia. E aí nós temos um outro problema, porque a massa, nesse contexto, pode ser dada como volume vezes densidade. E em virtude dessa equação que a gente está vendo aqui, nós temos algumas coisas curiosas. Por exemplo, eu poderia ter aumento da massa sem ter aumento do volume, ou até diminuição do volume, dependendo do que acontece com a densidade. Ou eu posso ter aumento do volume sem ter aumento da massa, ou até reduzindo a massa, dependendo do que acontece com a densidade. Bom, mas a minha intenção não é complicar, eu só quero compartilhar com vocês que esse conceito de hipertrofia encontra uma dificuldade conceitual na nossa área, em virtude dessas complicações aqui. Quem quiser entender um pouco dessas complicações, saiu um estudo até recente, acho que de 2019, que é este aqui, sobre este assunto. Mas para hoje, para facilitar, vamos falar que é aumento do tamanho, apesar da gente reconhecer dessa dificuldade. Às vezes eu poderia não ter aumento deste tamanho aqui, mas ter aumento para lá, e isso seria hipertrofia. E a hipertrofia muscular é uma das adaptações ao treinamento de força. As adaptações do treinamento estão relacionadas a adaptações neuromusculares, adaptações orgânicas ou relacionadas à saúde, são adaptações mais amplas. Aliás, aqui, muito rapidamente, como o assunto não é esse, mas só para dar um destaque, a gente sabe hoje que o treinamento de força está associado à prevenção de várias doenças crônicas não transmissíveis, protege contra doença cardiovascular numa magnitude parecida com aeróbio, protege contra alguns tipos de cânceres, aumenta, aliás, extremamente importante para aumentar a massa óssea, produz alterações várias relacionadas ao organismo, mas isso aqui fica para um outro momento. As adaptações neuromusculares, que por sua vez irão repercutir na força e desempenho, e também na hipertrofia, e como vocês estão vendo setas aqui de sentido duplo, é porque essas coisas, obviamente, uma se relaciona com a outra. Mas o nosso assunto hoje é hipertrofia, mas penso também que vale a pena a gente fazer uma discussão entre hipertrofia e força. Veja que eu estou colocando uma interrogação aqui, a interrogação é para a seguinte pergunta: a hipertrofia muscular induzida pelo treinamento de força, ela repercute em aumento de força? Essa pergunta parece muito esquisita, mas na verdade a gente que está na área há algum tempo já não estranha tanto assim. E eu quero mostrar para vocês que nós temos uma certa dissociação entre hipertrofia e força, de modo que vale a pena a gente tratar essas duas coisas não completamente separadas, mas que certamente não são a mesma coisa, e vou mostrar para vocês um pouco sobre isso. Só para vocês terem uma dimensão, isso aqui foi até uma postagem que eu fiz no meu Instagram, e esses dois artigos não são os únicos. Tem artigo anterior, tem um de 2016, por exemplo, mas esses autores aqui, eles questionam, basicamente, o questionamento deles é de que o ganho de massa muscular induzido pelo treinamento de força não teria nenhuma repercussão no ganho da força. Parece bastante esquisito a gente ouvir isso, mas nós temos gente, inclusive gente com bastante experiência na área, que desconfia de que que a hipertrofia induzida pelo treinamento não iria repercutir ou não repercute no ganho de força. Temos, obviamente, autores que rebatem isso, como esse terceiro artigo, e o quarto que faz uma análise mais ampla, mais cautelosa, dando uma dimensão maior sobre a complexidade disso. Na prática, o que eu posso dizer já de antemão é que, sim, há associação entre hipertrofia induzida pelo treinamento de força e a própria força, mas, de fato, com grande frequência, ela não é tão forte assim. E eu vou mostrar uma primeira ilustração aqui para vocês, que está neste artigo de um cientista muito importante na área, que é o Stefano Schiaffino.
Veja essa figura aqui. Do lado de cá nós temos mudança no tamanho do músculo, então imaginamos aqui como hipertrofia, e temos aqui embaixo mudança na força muscular, ambas apresentadas em percentual. E nós temos o comportamento, cada ponto desse, obviamente, uma pessoa. E aí, repare aqui que o coeficiente de correlação, que é esse R aqui, ele é aqui neste caso foi bem baixo. Coeficiente de 0,15 é um coeficiente muito baixinho. E a gente vê pelos pontos todos espalhados uma coisa muito clara, que essas coisas, força e hipertrofia, a associação não está muito longe de ser uma associação forte e perfeita. Se a gente pega, por exemplo, onde eu estou demarcando aqui, aliás, poderia ser até um pouquinho para cá, o que nós veremos, cada ponto que a gente está vendo aqui, representa pessoas que ganharam força muscular, em um percentual, alguns bastante, 30%, 40%, e não ganharam nada de massa muscular. Aliás, algumas, a maioria, aliás, perdeu, né? Porque eu estou traçando exatamente perto de zero. Perdeu massa muscular, ou seja, ganhou força e perdeu massa muscular. Nós temos no número menor, que de fato é mais raro, mas algumas pessoas que ganharam massa muscular e também não tiveram ganho de força, aliás, perderam força. Isso aqui é bem menos comum, enquanto que esse aqui de baixo é mais comum, principalmente no início do treinamento, onde a gente ganha bastante força sem nenhuma alteração da massa muscular, pelo menos macroscópica, a gente não consegue enxergar isso. Em virtude de coisas como isso, dessa associação às vezes fraca, nem sempre é tão fraca assim. Na maior parte das vezes, essa correlação entre força e hipertrofia fica num R aqui de 0,5, 0,6, que já é um R bem maior, mas isso pelo menos já aponta de que há uma certa dissociação, ou pelo menos não há uma associação perfeita, longe disso, entre força e hipertrofia, que é algo que neste primeiro momento eu quero destacar. Veja isso aqui também, que interessante. O que eu tenho aqui, cada pontinho, embora está pequenininho, que eu estou apontando aqui com o ponteiro do mouse, são atletas de nível olímpico, campeãs olímpico. Aliás, eu peguei o gráfico de mulheres, mas o de homens também é a mesma coisa. E aqui eu tenho uma coisa bem interessante. Do lado de cá, a carga, o peso que essas mulheres levantaram na Olimpíada. Isso aqui da Olimpíada de 2012. E aqui embaixo, qual classe elas competiam, porque, como vocês devem saber, na Olimpíada tem classe de peso. Então, aqui aconteceu aquilo que a gente já imagina: pessoas mais leves, com menos massa, levantaram uma carga menor, e pessoas, mulheres com mais massa, uma carga maior, e aqui deu um coeficiente bem alto. Até aí, nenhuma surpresa. Aqui embaixo que a coisa fica mais intrigante. O que temos aqui embaixo? Aqui é o peso que estas mulheres levantaram, a carga que elas levantaram no levantamento de peso olímpico, dividido pelo peso do próprio corpo. E aí acontece o inverso. Isso significa que pessoas mais leves têm mais força relativa do que pessoas mais pesadas. Veja que pessoas mais pesadas produzem menos força relativa. É como se eu dissesse que 1 quilo de massa de uma pessoa mais leve, se a gente conseguisse pegar lá 1 quilo de massa de uma pessoa mais leve, este 1 quilo produziria mais força do que 1 quilo de uma pessoa mais pesada. Esse é um fenômeno bem conhecido. E se vocês quiserem brincar com isso, pode até entrar na internet e buscar os campeões olímpicos, talvez no próprio Wikipedia, e vocês vão ver que os levantadores de peso olímpico de maior peso corporal, eles levantam uma carga relativa menor do que as pessoas com peso menor. Então, de novo, mostrando que e obviamente, né, pessoas mais pesadas, ainda mais atleta, claro que tem uma quantidade de músculo maior, mas mostrando que essa associação entre força e hipertrofia, ela vai se perdendo também, vai diminuindo à medida que uma pessoa vai aumentando a massa. E intrigante também que esse tipo de fenômeno, em 2015 nós tivemos um estudo aqui mostrando que acontece na própria fibra. Pegaram fibra muscular
de, de humanos que não faziam treinamento, fisiculturistas, então esse gráfico é de quem não fazia treinamento, de baixo aqui de fisiculturista, e aqui embaixo de quem atletas de potência. E aqui é exatamente uma linha de tendência mostrando que, à medida que a fibra muscular aumenta de tamanho, a força também diminui, ou seja, para uma área maior, a força relativa é menor. É um fenômeno intrigante, obviamente que tem algumas sugestões de por que isso acontece, e temos também discordância, por exemplo, esse estudo aqui, depois que fez uma correção pela quantidade de água, ele não encontrou. Eu não consegui esse artigo aqui na íntegra, então não consigo falar muito dele, só consegui dar uma olhada no resumo, ele não estava disponível ainda, mas eu vi que eles, depois com uma correção, eles não encontraram exatamente esse fenômeno aqui. Mas o de cá é muito claro e bem conhecido há muitas décadas. Com isso, eu quero de novo mostrar uma certa dissociação entre aumento da massa ou da própria área muscular e força. Essa figura aqui também, ela apresenta para a gente algo bem interessante. Do lado de cá eu tenho área de seção transversa, que é uma medida que sugere hipertrofia, de fisiculturistas, onde eu estou passando o ponteiro, e levantadores de peso, powerlift. Esses dois grupos, eles treinam de forma diferente. Fisiculturistas habitualmente fazem um treino de maior volume, com mais repetições e com menos carga, e este de cá com menos repetições, mais carga. E aqui o que a gente encontra é aquilo que visualmente a gente também percebe é que fisiculturista consegue uma área de seção transversa maior, uma musculatura maior, de maior tamanho. Como a gente está vendo aqui, bem maior. Entretanto, quando se dividiu a força por essa área aqui, a coisa mudou de figura. Os levantadores de peso, do estilo powerlifting, produz mais força que os fisiculturistas. Isso aqui também não é novidade em pessoas mais velhas comparadas a pessoas mais jovens. A gente sabe que a mesma área de músculo de uma pessoa mais velha produz menos força que de uma pessoa mais jovem. Daí que vem uma ideia que é chamar isso de uma qualidade hipertrófica, ou seja, a qualidade hipertrófica de uma pessoa mais velha é menor do que de uma pessoa mais jovem. Aqui a gente está vendo também que a qualidade hipertrófica, ou seja, a capacidade dessa hipertrofia repercutir na força, não é igual entre diferentes modalidades. Também há sugestões de por que isso acontece, mas que a gente pode conversar em outro momento. Por hora, o que eu quero é dar essa dimensão de uma certa dissociação entre força e hipertrofia, ou que pelo menos não são exatamente a mesma coisa. Estão correlacionadas, sim. A gente tem, principalmente em estudos com modelo... Há duas coisas eu acho que é interessante contar também. Uma outra coisa que faz com que se desconfie da hipertrofia se convertendo em produção de força é que há alguns modelos de animais geneticamente modificados que eles ganham massa muscular, mas produzem uma hipertrofia disfuncional, que ela não repercute em força. Isso também faz com que alguns autores desconfiem da hipertrofia e força. Entretanto, nós temos também estudos, principalmente não, com modelo animal, que quando você pega a célula, o miócito, antes e depois de um treinamento, a gente vê que o aumento dessa fibra repercutirá em aumento da força. E é interessante o trabalho com células isoladas, porque a força ela é explicada por fatores neurais, neuromusculares muito fortes, fatores mecânicos. Então, quando eu trabalho com célula isolada, eu tiro esses fatores e isso me permite fazer uma avaliação melhor do ganho de massa e força. Mas tudo isso até agora para dizer que sim, é possível a gente discutir hipertrofia muscular separado de força, ou discutir força separado de hipertrofia, porque essa associação ela não é tão perfeita assim. Então, para que serve a hipertrofia muscular, né? Essa é uma pergunta que, diante dessa situação de que se ela não repercute naquilo que é mais funcional, ou repercute pouco às vezes
Nada? Qual seria a importância dela? Bom, primeiro que a gente sabe que a hipertrofia muscular, tanto a força como a hipertrofia muscular, estão associadas a uma maior expectativa de vida. As pessoas mais fortes ou com mais massa muscular vivem mais, são pessoas mais saudáveis. A hipertrofia também tem uma importância bastante grande no âmbito estético. Muita gente busca hipertrofia por questões estéticas, e isso também é bastante importante, porque uma pessoa esteticamente, que se percebe esteticamente bem, é uma pessoa com mais qualidade de vida, então tem a ver com saúde também. Mas temos outras coisas importantes para falar só da hipertrofia. Por exemplo, esta pesquisadora aqui, a Bente Pedersen, que é uma pesquisadora bem famosa na área de, principalmente da relação entre exercício e sistema imune, publicou esse artigo, ela e uma colega publicaram esse artigo em 2020, e ela diz algo que a gente já sabia, né, que o músculo esquelético se comporta como órgão endócrino, mas ela traz uma informação bastante impactante de que o músculo pode produzir mais de 650 miocinas, e essas miocinas vão agir de forma autócrina na própria célula, parácrina nas células vizinhas, ou endócrina, ou seja, caindo na corrente sanguínea, e vão agir em outros locais. Miocinas são moléculas bem pequenas que agem basicamente como hormônios, e o músculo pode produzir muito. E aí a gente tem que lembrar que o músculo representa de 40% a 50% do nosso peso corporal, e, portanto, eu tenho muita massa muscular e dá para produzir muita coisa, e isso pode ser bem importante. E aqui ela tem um gráfico onde ela mostra onde que essas miocinas agem. Agem em vários órgãos: cérebro, tecido adiposo, no sistema imune, glândula adrenal, intestino, pâncreas, fígado, osso, vasos, até mesmo na pele. A interleucina 6, que eu estou colocando o mouse aqui, é uma das mais conhecidas e tem efeitos, vários efeitos já conhecidos, e certamente iremos aprender mais nos próximos anos e décadas sobre as funções dessas miocinas. Em virtude do tempo, não dá para eu destacar cada ponto desse, mas o artigo fica ali à disposição. Tivemos um estudo agora em 2021, foi com modelo animal, mas muito interessante esse estudo, publicado na Nature, onde os autores viram que a massa muscular protegeu contra a mortalidade induzida por choque séptico por vias relacionadas ao sistema imune. Isso foi muito interessante, porque eles mostraram que o músculo, por si, tem uma ação imune inata importante, que protegeu contra a mortalidade nesses animais. Tivemos também um estudo que circulou bastante nas redes sociais, em jornais, que foi do grupo aqui de São Paulo, que mostrou que pacientes com mais massa muscular se recuperaram mais rapidamente de internação hospitalar induzida pelo Covid agora, recentemente. Tanto massa quanto força foram associados a um tempo de internação menor. E temos também alguns outros estudos, mas o que eu quero destacar aqui é que a massa muscular ela é bastante importante também, assim como a força muscular. Ambas são importantes, e é por isso que podemos falar de hipertrofia muscular isoladamente pela sua importância. E agora sim vamos falar dos tipos de hipertrofia. Bom, para ser didático, eu gosto de separar em relação ao tipo e ao tempo. Vou falar aqui do tipo primeiro. A hipertrofia ela pode ser algo que nós chamamos de convencional, ou que eu costumo até chamar de proporcional, ou miofibrilar, ou sarcoplasmática. Há quem chame atenção também por um tipo aqui de hipertrofia do tecido conectivo, mas com poucas evidências disso, então vou ficar só nessas aqui. Daqui um pouquinho eu volto para falar das diferenças disso aqui. Deixa eu falar agora em relação ao tempo. Em relação ao tempo, essa hipertrofia ela pode ser aguda, transitória e crônica. Muitos dividem só em transitória e crônica, mas eu prefiro dividir assim por algumas razões que eu vou também destacar daqui a pouco. Então, vamos ao tipo, explicar essas diferenças ali do convencional, do miofibrilar ou sarcoplasmática. Antes, acho que vale a pena a gente dar uma relembrada rápida aqui da estrutura do músculo esquelético.
O músculo ele é compartimentalizado, então dentro do músculo eu tenho fascículos, que é onde eu estou, por exemplo, onde eu estou passando aqui o ponteiro é um fascículo, aqui mesmo, né, um outro fascículo, outro fascículo. Dentro desses fascículos nós temos as células, cada ponto vermelho desse aqui seria uma célula, e tanto o músculo, os fascículos e as células são recobertas por tecidos conjuntivos. Na parte mais externa a gente chama isso de fáscia externa ou de epimísio. Nos fascículos o perimísio e nas células o endomísio. E aqui dentro da célula ainda tem coisas, eu acho que eu mostro agora à frente, exatamente. Então, imaginando aqui o músculo inteiro, aqui o fascículo, até chegar aqui na célula, que é onde eu queria continuar a partir dali. Então, dentro de cada célula muscular, nós temos miofibrilas, muitas miofibrilas, e dentro das miofibrilas, nós temos os miofilamentos, que são os famosos filamentos miosina, quitina, titina e vários outros estruturais ali dentro. E nesta miofibrila, a gente tem uma estrutura que se repete do ponto de vista microscópico, chamado de sarcômeros, né? A menor estrutura funcional do músculo. Então, elas são estruturas que vão se repetindo, que vai de uma linha Z até uma outra linha Z. E aqui dentro nós temos um punhado de proteínas, as mais importantes ou mais famosas, a miosina e a quitina. Então, dando só essa pincelada para a gente relembrar a estrutura do músculo e essa compartimentalização do músculo. Agora vamos explicar esses tipos de hipertrofia. De modo geral, se acredita que a hipertrofia muscular ela ocorra de uma forma convencional ou proporcional. O que seria isso? Se eu venho para cá, entenda isso que está avermelhado aqui como uma fibra muscular, e aqui dentro 1000 fibrilas, cada pequeno cilindro que eu estou apontando aqui seria uma miofibrila. Se isso ganha em tamanho, acredita-se que ocorra da seguinte forma: o sarcoplasma aumenta e as miofibrilas também, algo mais ou menos assim. E repare aqui que o número de miofibrilas que eu tenho aqui será maior que aqui, porque acontece um fenômeno chamado miofibrilogênese, que é o aumento de miofibrilas. A principal crença é que essas miofibrilas vão crescendo até um certo ponto e ali elas teriam um chamado split, que é uma divisão, para formar novas miofibrilas. Mas repare que eu tenho um crescimento que seria proporcional do sarcoplasma e das miofibrilas. Então, esta seria a hipertrofia convencional proporcional. Mas nós teríamos uma hipertrofia, possibilidade de uma hipertrofia sarcoplasmática, que é o que a gente poderia ver aqui embaixo. Repare que agora, entre uma miofibrila e a outra, eu tenho um espaço maior, sugerindo que essa hipertrofia foi mais pelo sarcoplasma do que pelas miofibrilas. Veja que o tamanho aqui das duas fibras seria o mesmo, mas uma teria aumentado proporcionalmente mais o sarcoplasma, neste caso, do que os miofilamentos. Inclusive o número de miofibrilas aqui sendo menor, para destacar a ideia de que o sarcoplasma cresceu mais. E poderíamos pensar na hipertrofia miofibrilar, que seria aquela situação de que o sarcoplasma crescesse proporcionalmente menos do que as miofibrilas. Eu tivesse essas miofibrilas mais apertadas, mais condensadas, mais empacotadas aqui dentro. Esses três tipos de hipertrofia, há muita discussão sobre isso. Em relação à hipertrofia sarcoplasmática, principalmente, se ela existe de fato ou não, nós temos estudos que começaram lá do final da década de 60, sugerindo que existiria também uma hipertrofia sarcoplasmática. Na década de 80 teve um artigo que ficou bastante famoso, clássico, que viu isso usando uma técnica muito boa, que é microscopia eletrônica de transmissão, e também viram isso depois de 6 meses de treinamento, também viram isso em fisiculturista, que fisiculturista teria uma hipertrofia sarcoplasmática maior. Depois, alguns estudos não conseguiram ver exatamente a mesma coisa. Eu sei que sobre a hipertrofia sarcoplasmática, a gente tem fases de que essa discussão é uma espécie de discussão ioiô, ela vai e volta, tem tempos que ela fica mais acalorada. Por exemplo,
nos últimos anos, isso voltou de novo, vários artigos sugerindo que essa hipertrofia sarcoplasmática pode acontecer sim. A grande discussão, e é bem provável que aconteça mesmo, a grande discussão é se essa hipertrofia ela é uma adaptação crônica ou se ela é uma adaptação relacionada a um dado momento do treinamento ou a um tipo de treinamento. Então essa é uma discussão que se tem também, mas são os tipos possíveis de hipertrofia. E agora nós vamos falar em relação ao tempo. Ela pode ser aguda, que é o famoso pump. Para quem faz treinamento de força sabe o que é isso. Depois transitório e depois o crônico. Então vamos falar primeiro do pump aqui. Aliás, algumas pessoas já me pediram para falar sobre a fisiologia do pump, porque não é uma coisa que eu falo nas disciplinas. Então vou aproveitar para falar aqui, depois eu até compartilho com outras pessoas que já me pediram também. Então, o que é o pump? O pump é aquele inchaço que acontece logo após o exercício físico, em particular após o exercício de força. Quem faz exercício de força já fez isso, que o músculo fica mais inchado depois da sessão. Aliás, já começa durante a sessão e nas horas seguintes esse músculo fica mais inchado, podendo ficar inchado até por alguns dias, mas principalmente as primeiras horas fica maior. Então, durante um exercício de força, vamos entender o que acontece aqui. Então, eu estou tentando trazer para vocês aqui uma ideia de que estamos dentro do bíceps para ver o que vai acontecer. Eu vou só fechar esse videozinho aqui, porque senão o movimento rouba a nossa atenção, mas entenda que eu estou dentro ali do bíceps, e ali dentro eu tenho uma rede vascular muito ampla, aqui eu estou destacando só um vaso, e eu quero lembrar um conceito da fisiologia aqui, que dentro de um vaso sanguíneo como este aqui eu estou em particular ali na fase final entre capilar e vênula pós-capilar, mas dentro do vaso a gente tem uma pressão hidrostática. Essa pressão hidrostática é uma pressão associada à própria pressão sanguínea, ou seja, uma pressão dentro do vaso que força a água a sair, como está acontecendo aqui. Mas eu também tenho um tipo de força, obviamente que o primeiro aqui é uma força, e tem um outro tipo de força, que é uma força de atração, que é chamada de pressão osmótica ou oncótica, tem alguns nomes diferentes, que é um tipo de pressão induzida principalmente por proteínas, que têm força de atração de água, e então boa parte dessa água que sai vai sendo resgatada para dentro do vaso de novo, sendo coletada pelo sistema de vênulas, e assim a coisa segue. Boa não, parte deste líquido, entretanto, não é captada porque o sistema de fuga é maior do que o sistema de coleta, mas parte desse líquido ele ficaria fora se não fosse o sistema linfático. Então nós temos o sistema linfático que vai coletar este excesso. Isso numa circunstância normal no nosso dia a dia. Isso, entretanto, pode se perder numa situação de edema, onde o sistema linfático não dá conta, e de fato porque o sistema linfático é um sistema limitado. Bom, mas o que eu quero então sugerir aqui é que eu tenho uma pressão que vem da própria pressão sanguínea forçando a água a sair. Essa água, esse líquido, voltará numa situação normal na maior parte e o restante pelo sistema linfático. Entretanto, durante o exercício, vamos ver o que acontece. E aqui atrás eu estou colocando como se fossem células musculares. Então, durante o exercício de força, eu tenho um aumento da pressão arterial, portanto, essa pressão hidrostática vai aumentar. Também aumenta o fluxo, e o aumento do fluxo repercute na própria pressão arterial, mas a pressão hidrostática aumenta em virtude disso. Além disso, além da pressão, eu tenho uma pressão aumentada e eu tenho, durante a fase de contração, uma pressão mecânica, dificultando o recolhimento venoso. Ou seja, toda vez que eu contraio, eu crio dificuldade do sangue ir para as vias venosas. Isso gera um represamento de sangue. E eu tenho agora um represamento mais uma pressão hidrostática grande, forçando a água a sair. Portanto, a água tende a sair numa boa quantidade. Essa água vai sair dos vasos e vai no sentido das células, em particular no espaço extracelular, no primeiro momento. Então, essa água, esse fluido que está no espaço extracelular, gera um elevado gradiente de pressão, e esse
gradiente de pressão elevado, somado ao fato de que dentro da célula as células são mais positivas, isso, portanto, passa a ter um poder de atração de água para dentro da célula. Então, a célula, boa parte dessa água que está aqui, desse líquido, vai para dentro das células. Somado ao fato de que, durante o exercício de força, eu produzo vários metabólitos que também têm capacidade, eu tenho essa característica de atrair água. H+, lactato, fosfato inorgânico, principalmente o lactato, tem uma força de atração de água, fazendo com que parte desta água aqui vá para dentro da célula, talvez grande parte. A própria hipóxia, a redução de chegada de oxigênio, também tem efeitos relacionados ao aumento da permeabilidade. A hipóxia pode causar alterações na bomba de sódio e potássio, que por sua vez fará com que parte da água seja atraída. Pode causar inflamação, que a inflamação aumenta a permeabilidade. Então, nos próximos dias, parte dessa permeabilidade poderia também ter alguma relação com inflamação. Lembrando também que fibras são ricas em canais de água e, juntando tudo isso, dará o famoso pump, ou que no inglês chama-se de swelling, inchaço. Agora vamos para a hipertrofia transitória. Este edema que a gente acabou de ver ali atrás, ele não é um fenômeno de poucas horas, não. Ele, ainda que nas primeiras horas seja maior, mas este edema dura semanas. É o que eu vou mostrar agora ao chamar a atenção aqui para a hipertrofia transitória. Então, esse estudo aqui, que é de um grupo aqui de São Paulo, muito legal, uma revisão bem interessante, eles mostram do lado de cá um percentual de aumento relacionado à hipertrofia muscular e aqui embaixo, sessões de treinamento. 4 sessões de treinamento equivale a aproximadamente 2 semanas, 8 sessões, aproximadamente 1 mês. E aí, repare o que eles mostram para a gente aqui, ó, que nas primeiras sessões, esta hipertrofia que a gente vai enxergar macroscopicamente, ela é representada basicamente em laranja aqui, ó, pelo swelling, pelo edema. E o mais interessante é que isso não é coisa de algumas horas, isso se mantém, veja, por várias semanas. Repare que até aproximadamente 1 mês, grande parte da hipertrofia que a gente enxerga nas pessoas, o aumento do volume, é por edema, quantidade de água, e não por tecido contrátil e estrutural. Então, até aproximadamente aqui, por exemplo, né, umas 6 sessões, que daria em torno de 3 semanas, veja que a hipertrofia ela é basicamente, majoritariamente água. Isso só vai deixar de existir depois de ali aproximadamente 16, 20 sessões, portanto, mais do que 2 meses. Por isso que eu estou chamando de transitória, porque esta fase aqui é ainda uma fase de edema. E este edema de longo prazo, qual é a causa disso? Eu não tenho visto uma discussão ainda profunda sobre as causas, mas eu tenho alguma desconfiança que parte disso possa ser por inflamação. Esse artigo aqui é um artigo que fez muitas ações excêntricas, que são ações mais lesivas, que geram mais inflamação, que geram mais dano muscular. E ele viu o seguinte, aqui eu tenho uma situação de pré-exercício, aqui logo após o exercício que tem perda de força e amplitude de movimento, mas eu quero destacar para vocês o que aconteceu onde eu estou passando o ponteiro aqui, nesse triângulo, que é o inchaço muscular. Ele viu que o inchaço só foi aumentando do momento pós até o 5º dia. Ele parou aqui, então a gente não sabe se continuou aumentando ou se estabilizou, mas até o 5º dia ele viu inchaço muscular. E ele mediu também infiltração de leucócitos e vários outros marcadores relacionados à inflamação, e viu que até 20 dias depois tinha alteração bem importante de marcadores inflamatórios. E a gente sabe que a inflamação está associada a edema. Então, pode ser que parte daquilo ali seja induzida exatamente por algum grau de inflamação. E a outra pergunta que poderia ser feita é:
aquele aumento ali é um aumento, então, de uma hipertrofia sarcoplasmática? É muito provável que sim. Embora a gente não saiba exatamente o quanto daquela água está dentro da célula e quanto está fora, mas considerando que uma célula muscular ela é aproximadamente 70% água, é bem razoável imaginar que boa parte dessa água esteja dentro da célula, e como o aumento de tecido miofibrilar e contrátil ainda é pequeno, então neste período é bem provável que nós tenhamos ali uma hipertrofia mais do sarcoplasma do que de miofilamentos e tecido estrutural. E daí que a ideia de que, de repente, a hipertrofia sarcoplasmática possa acontecer em determinadas fases, embora já foi vista também em pessoas que, como fisiculturistas, são pessoas que treinam por muitos anos. Então, essa é uma sugestão. E agora, sobre a hipertrofia crônica. A hipertrofia crônica é aquela mais desejada, porque é aquela hipertrofia que é fruto de muitas sessões e onde eu tenho massa muscular induzida por tecido contrátil e estrutural, ou do sarcoplasma também, pensando na hipertrofia convencional. E aqui eu estou sinalizando este atleta aqui, é um atleta do fisiculturismo natural, né? Não usuário de anabólico. Então veja a definição, e claro que ele está numa fase de competição nessa foto, onde eles estão muito definidos, a gente vê bastante músculo, que é o desejo de muitos. Aqui já é uma certa covardia comparar, porque eu estou falando aqui de um campeão peso pesado do fisiculturismo, numa categoria que anabólico não é coibida. E aí a pessoa chega em níveis de massa muscular enormes. E obviamente que este cara, este e vários outros, já não eram pequenos antes, mas com exercício mais anabólico, aí a coisa fica muito grande. Mas consegue chegar a um ganho de massa muscular muito grande de forma natural. Então essa hipertrofia é a hipertrofia que se busca no longo prazo, e como, voltando àquela figura que eu mostrei ali para trás, como vocês viram lá, depois de aproximadamente 16, 20 semanas, ou melhor, sessões, né? 16, 20 sessões, majoritariamente a hipertrofia agora ela já não tem a ver com líquido, ela é de tecido contrátil, estrutural, sarcoplasma, é da célula. A célula está crescendo e isso acontece como um fenômeno temporal. A gente vê também aqui, importante, uma estabilização, ou seja, um platô, depois de aproximadamente, principalmente 6 meses, isso aqui fica praticamente quase uma reta, ou seja, depois de 6 meses é bem difícil, vai ficando mais difícil conseguir massa muscular, então até 6 meses o ganho é relativamente grande, depois a coisa vira um platô, e é onde muita gente se desespera e começa a buscar recursos como anabólicos, porque estava acostumado a ver o músculo crescer rápido, chega lá dos 6 meses em diante, a coisa não muda como vinha mudando antes, e aí vem a frustração e muitos acabam buscando recursos extras. A hipertrofia crônica é fruto do balanço proteico positivo, ou seja, a síntese, tudo que está relacionado à síntese tem que ganhar de proteólise. A síntese temos nutrientes, os estímulos, aqui estou incluindo exercício, mas não só, pode ser outros anabólicos, e não estou falando só de anabolizante, qualquer coisa que seja anabólica. Então aqui o caminho para síntese, e do lado de cá, o que induz proteólise, por exemplo, o jejum, uma célula privada de nutriente, ausência de estímulos ou excesso de estímulo, como no caso do exercício. Em excesso a coisa pode também ser proteolítica, e patologias, várias patologias que geram uma proteólise que costuma vencer a síntese. As vias proteolíticas principais são essa aqui, da ubiquitina proteassoma, autofágica lisossomal. Essas duas aqui representam as principais vias, em torno de 80%. E tem outras, a terceira principal talvez seja induzida por caspase. Bom,
Neste exato momento, em virtude do tempo, a gente dá uma parada, a gente fazer um intervalo e depois do intervalo a gente dá sequência para discutir isto aqui e outras coisas também. Então, até daqui a pouquinho.